Bom dia. Bom dia, amigos. Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, uma semana, mais uma. E o Natal já está chegando, o final de ano já está chegando. Estamos vencendo aí esse ano de 2018. E que foi bênção, né? Tem sido bênção aí para nossas vidas. Que bom que você já está começando a chegar, começando a assistir, você meu amigo, você meu irmão. Hoje é a penúltima, hoje dia... Ih, fugiu a data de hoje da minha cabeça. Normal, isso não tem nada de anormal não, eu esqueço mesmo. Bom, mas a semana que vem, já final da semana, dia 15 e 16, dia 23 e 24 já acabou. Então temos aí a penúltima semana do mês de dezembro. Que bom que você está aí, que bom que você está podendo participar. Hoje nós vamos falar de algo de Jonas, do profeta Jonas. Marlene, Deus te abençoe. Deus vai agir nessa sua dor de cabeça aí. Tenha fé. Sim? Deus vai providenciar aí a sua cura. Ore e estaremos orando também por você. Deixa que o Espírito Santo trabalhe aí na sua vida. Bom, Jonas, falar do profeta Jonas. E tem uma série de assuntos que a gente pode tratar falando do profeta Jonas. Mas o que me motivou a falar de Jonas hoje foi uma conversa que eu tive com a Rosângela na semana passada, no começo da semana passada, Rosângela, minha esposa, e nós estávamos falando da justiça e da misericórdia de Deus. Como é que ela funciona e como é que nós vemos a questão da justiça e a questão da misericórdia. E é muito comum que nós coloquemos a misericórdia de Deus e a justiça de Deus baseados nos nossos princípios, né? Naquilo que nós acreditamos ser certo, naquilo que nós acreditamos ser justo. E aí, normalmente a gente tem uma certa dificuldade de entendimento e às vezes até uma frustração, porque nós entendemos que Deus deveria ter feito daquela forma, Deus deveria ter feito de outra forma, e Ele não foi justo quando Ele determinou, através da sua soberania, que fosse daquele jeito, né? que aquele fosse o resultado. Tem gente que às vezes ora por uma questão de saúde, não acontece a cura, ele fala, isso foi injusto da parte de Deus. Tem gente que não olha as circunstâncias da sua vida, da forma como vive, e não entende a misericórdia de Deus, né? Fala, não, Deus não foi misericordioso comigo não, por causa do sofrimento, por causa da luta. Então como é isso, né? Primeira coisa é parar com essa história de que você é capaz de fazer um julgamento justo, que você é capaz de entender quais são os caminhos que Deus utiliza, ou os caminhos que Deus permite que você ande, e baseado nisso você fazer a afirmação se aquilo é justo ou não, se aquilo foi de misericórdia, foi por misericórdia ou não. Nós temos vários exemplos na Bíblia, né? E eu já falei uma vez aqui para vocês a respeito de Paulo e o espinho na carne, e a dor que ele sofria, e a dor que ele vivia, e ele ora ao Senhor, e a resposta do Senhor foi, não vou tirar isso de você, a minha graça te basta. E com Jonas, como foi? Jonas é conhecido como um dos profetas menores, mas todo mundo, aqueles que são membros numa igreja cristã evangélica conhecem, e aqueles que também não são, aqueles que são numa igreja cristã católica também conhecem, que é a história que o pessoal normalmente diz, né? O do homem que foi engolido pela baleia, né? A baleia que pegou Jonas e colocou lá. E essa história é conhecida por causa dessa parte aí. E o pessoal usa essa referência. Mas foi um grande peixe, a Bíblia fala de um grande peixe que pegou Jonas e levou. Bom, mas então eu separei algumas coisas aqui para a gente comentar se foi misericórdia ou se foi, quando foi misericórdia e quando foi justiça. A Bíblia conta, lá em Jonas, no capítulo 1, que
Jonas, como profeta, foi chamado por Deus para ir a uma cidade chamada Nínive, e nessa cidade de Nínive ele deveria pregar a justiça de Deus. Pregar que Deus faria justiça com aquela cidade em função dos pecados que aconteciam ali, em função das condições que a cidade vivia. Então Deus dá ordem para Jonas, e Jonas não aceitou a ordem, ele não obedeceu aquela ordem. Em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Vale a pena só salientar que ele não obedeceu por uma decisão dele. Ele acreditava que Nínive não era merecedora da graça de Deus. Ele, na visão dele, no pensamento dele, ele falava: não, eu não vou lá pregar em Nínive, porque Nínive não presta, Nínive não vale nada, Nínive é uma cidade muito ruim, pecadora, e Nínive é violenta, e Nínive é aquela cidade, faz parte do povo que atacava o meu povo, a crueldade de Nínive, porque era da Assíria já na época, na capital da Assíria. Eles não têm perdão, eles não têm piedade, não têm nenhum tipo de compaixão, nem pelas pessoas que eles fazem refém por causa das guerras. Então, no coração de Jonas, o entendimento era que, Nínive merece ser destruída. Quantas vezes a gente pensa assim também de alguém, né? O camarada lá vai para o inferno e vai direto, porque dá licença, na nossa concepção. Então, agora, uma vez que Jonas não aceita a ordem dada por Deus, e ele vai para Tarsis, ele vai de navio, e no meio do mar acontece uma tempestade. Alguns historiadores dizem que aquela região não era região de tempestades, mas naquele dia aconteceu uma tempestade mandada por Deus para aquele barco, naquele lugar onde aquele barco passava. E aquele barco então corre o risco de afundar, aquele barco corre um tremendo risco de afundar, e aí Jonas está dormindo lá no seu cantinho, aguardando a chegada do navio a Tarsis. Dentro dessa partezinha onde existe a tempestade, o risco do barco afundar e Jonas estar dormindo, só um parêntese, talvez nem tenha muito a ver com o que eu quero dizer com vocês hoje, mas vale a pena lembrar. Cuidado com as suas escolhas. As suas escolhas podem levar você e a sua família a passar por momentos de tribulação, que você nem vai perceber que a sua família está diante de uma tempestade por aquilo que você escolheu. Jonas estava dormindo, mas a escolha de ir para Tarsis estava sendo dele. E aí você olha, e aí? Mas aquilo que Deus tinha promovido, era justo ou era injusto? Porque não foram eles que fizeram a escolha foi de Jonas. Lançaram sorte, Jonas se apresentou como sendo ele o responsável, e aí Jonas diz para eles: olha, para isso resolver você tem que me jogar ao mar. Quando Jonas decide que deve ser jogado ao mar, nesse momento, Jonas decide então que ele precisa morrer. Jonas, olha, me lança no mar, porque se eu for lançado ao mar, acalma o mar, porque eu sou o causador de tudo isso. Então eu decido, vocês me jogam. Jogaram Jonas ao mar. E Jonas, então, com essa atitude, sabia que ele iria morrer. Eu vejo aí agora a justiça de Deus, quando Deus manda a tempestade em função da escolha que Jonas fez. Eu vejo nisso, William, vejo nisso um ato de justiça de Deus. Porque toda desobediência, ela traz consigo uma consequência. Toda desobediência a Deus, ela traz consigo uma consequência. E trazendo uma consequência, cuidado. É o que eu disse agora há pouco. De repente atinge todos que estão na nossa casa, todos que estão à nossa volta, porque a desobediência foi nossa. Então, mas isso com as pessoas. Não. Deus é injusto porque atingiu as pessoas. Não, porque é uma consequência daquilo que você representa. Você pensa muitas vezes que você é sozinho, único, não tem responsabilidades, você não, você atinge pessoas que estão e fazem parte da sua vida, que estão na sua vida, fazem parte da sua vida e estão ao seu redor. Eu sou um pai de família. As decisões que eu tomar refletem na minha família.
Lembra da maldição hereditária? Tem pessoas que pregam a maldição hereditária. Eu não estou pregando maldição hereditária porque não creio nela. Mas uma coisa é fato, que o nosso comportamento familiar gera comportamento nas próximas famílias. A forma como eu sou como pai faz do meu filho Júnior um potencial pai igual a mim. Da mesma forma que eu sou um pai potencialmente igual ao que foi o meu pai. Então, percebe como vai afetando, né, aí você fala, não, mas é a educação. Uma das coisas. O princípio da educação vai um afetando o outro e a gente vai copiando. Mas nas coisas ruins também, e nas decisões que nós tomamos que são ruins e que trazem prejuízo, também trazem prejuízo para a nossa casa, para a nossa família. Imagine que um pai que ele é gastão, um pai que gasta tudo que tem, o que ele traz para a família dele? Necessidade, né, momentos de dificuldade, porque ele é gastão, e tudo que ele ganha ele gasta. Então é dentro disso que aqueles marinheiros estavam vivendo a justiça de Deus, vivendo aquilo. Mas Deus não tinha planos de destruí-lo, de fazer com que eles perecessem, tanto que não pereceram. Aí jogam Jonas ao mar. Jonas decidiu que então iria morrer. Entra na segunda parte dessa história, nesse segundo momento dessa história, a misericórdia de Deus. Deus queria matar Jonas? A raiva de Deus, em função do que Jonas tinha feito, era tão grande a ponto de ele querer matar Jonas? Não, Deus age com misericórdia. Quando Deus prepara aquele grande peixe e recolhe Jonas de dentro da água, isso é um ato de misericórdia de Deus para com a vida de Jonas. Agora Jonas então não morre afogado, ele está dentro desse grande peixe, vivendo a misericórdia de Deus e tendo um tempo para refletir sobre aquela decisão que ele tomou. Ele passou a ter então agora a possibilidade de pensar no que ele tinha feito e como as coisas estavam acontecendo e qual era a sua parte dentro daquilo. Então ele agora agia em função da misericórdia de Deus. Jonas, passando por esse momento, ele resolve e ora a Deus. Ele resolve, entende o que está acontecendo e ora a Deus. E pede a Deus então a oportunidade de poder fazer aquilo que ele precisava fazer. Ele pede a Deus perdão pela sua decisão sozinho, né? A sua decisão contrária à vontade de Deus. O peixe pega e leva Jonas então até a praia. E Jonas sobrevive após 3 dias de peixe. Jonas sobrevive. A ciência mostra que isso é capaz, tá? Olha isso. Mostra que isso é possível. Caso você seja cético, esteja ouvindo a história e fala, mas como? A ciência diz que isso é possível. A ciência diz que isso é possível. Eu te digo que quando é Deus que faz, tudo é possível. Quando é Deus que está agindo na coisa, tudo é possível. Deus ouve a oração de Jonas e coloca Jonas, então leva aquele peixe, leva Jonas até uma praia. No capítulo 3 já de Jonas, depois que Jonas ora e o peixe leva Jonas até a praia, Jonas então recebe de Deus pela segunda vez a ordem de ir até Nínive. Agora você vai lá, estou te dando uma segunda chance, você vai lá e prega para aquela cidade que eles serão destruídos por causa do pecado que tem chegado até mim, por causa do comportamento deles, por causa da impiedade, por causa da idolatria. Então, vai lá, prega lá. E Jonas agora acata a ordem de Deus e vai até Nínive e começa a fazer uma pregação de acordo com o seu senso de justiça. Jonas não pregou de acordo com a justiça de Deus. Jonas pregou de acordo com o senso de justiça humano. A cidade tinha 3 dias de percurso para ser tratado, para ser percorrida, eram 3 dias, seriam 3 dias falando, e Jonas faz isso em 1 dia. Tudo aquilo que deveria ser feito em 3, Jonas faz em 1 dia. E ele não deu oportunidade nenhuma na sua mensagem de que houvesse para Nínive qualquer tipo de solução que não fosse
o seu extermínio. Ele sai gritando na história. Deus manda dizer que em 40 dias essa cidade será destruída. Ou seja, para Jonas, na justiça de Jonas, aquilo que Deus tinha mandado dizer já era uma sentença de morte. Igual eu e você, quando a gente pensa algumas coisas sobre alguém, né, que a gente não vai com a cara, que a gente está com problema, a nossa sentença normalmente já ela é definitiva, é sentença de morte. E Jonas fez dessa forma. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, com a mensagem simples, mas tocou no coração do rei. O rei, então, olha, se Deus quer destruir a cidade, vamos fazer diferente. Vamos nos humilhar, pedir perdão a Deus, nos colocar numa posição de arrependimento, mostrar a Deus que estamos arrependidos, né? Através do nosso comportamento, através da nossa atitude, voltando atrás nas coisas que nós fazíamos errado, vamos voltar atrás e recomeçar. E quem sabe Deus não agiria com misericórdia para conosco. O que acontece com isso? Pela justiça de Deus, Deus anunciou a destruição de Nínive, pela justiça de Deus, que aquele povo ofendia a Deus. Pela misericórdia de Deus, Nínive se apresenta dessa forma, arrependida, mudando o seu comportamento, mudando a sua forma de ser e fazer, e aí Deus então não destrói a cidade. Se era a justiça de Deus, a destruição, a misericórdia agora é não destruir, entendendo que a cidade então passou pelo processo do arrependimento. Aprendemos isso, que nos arrepender sempre é uma boa decisão. Se arrepender daquilo que fez, mudar o rumo, se posicionar de acordo com aquilo que Deus espera que nós sejamos, sempre é uma boa decisão. Deus te abençoe, Livamar. Aquele abraço. No capítulo 4, Jonas, que agora saiu da cidade, foi para Tarsis, lançado ao mar, passou pelo peixe, foi lançado na praia, passou pela pregação de Nínive, e Deus não destruiu Nínive. Esse mesmo Jonas agora se revolta com aquilo que Deus fez. No coração de Jonas, a maior vontade era que Deus realmente destruísse a cidade de Nínive, acabando com aquele povo rebelde, povo impiedoso, povo violento. Deus não destruiu, e Jonas agora se revolta. Pela justiça de Deus, houve a mudança de sentença para Nínive. Deus agora não vai mais destruir Nínive, porque Deus então muda a sentença, porque entendeu o arrependimento e a conversão da cidade de Nínive. Para Jonas isso foi uma ofensa. Para Jonas isso foi uma ofensa. Jonas sem senso de justiça e sem a misericórdia, baseado simplesmente no princípio humano. Depois disso, Jonas sai da cidade. Jonas se posiciona para assistir à destruição da cidade. Tamanho coração com raiva, maldoso que ele tinha. E não acontece. Não acontece a destruição da cidade. Jonas então fica ali se remoendo, e Deus manda crescer, né, faz com que cresça ao lado dele uma planta, e essa planta serve agora de abrigo para Jonas, como trazendo sombra, refrescando aquele ambiente tão quente que é daquela região lá, da Assíria. E aí, isso é um ato de misericórdia de Deus. Mesmo Jonas tendo o coração endurecido, mesmo Jonas tendo em seu coração o desejo de que aquela cidade fosse destruída, mas ele estava ao sol, o sol estava escaldante, a Bíblia fala que queimava a cabeça de Jonas. Deus, numa atitude de misericórdia, faz com que ela planta cresça e cobre a cabeça de Jonas. É interessante que aquela planta demorou, a sua vida foi curta, foi só de uma noite. No dia seguinte, a planta estava morta. E aí, Jonas questiona a Deus: poxa, cadê a planta que para mim servia de abrigo?
Nessa última parte do texto da história de Jonas, nós vemos um ensinamento de Deus muito poderoso, muito forte, que a gente tem que trazer para a nossa vida. A respeito da misericórdia, a respeito da justiça, e que nós devemos aplicar isso também para nós, para aqueles que estão, aos que estão ao nosso entorno, àqueles que são nossos amigos, nossos familiares. Ficar atento para a aplicação do senso de justiça. Porque Jonas questiona. Jonas ficou tão irritado com Nínive não ter sido destruído e a planta ter morrido, que ele chega a dizer a Deus que melhor era morrer. Chega a soar até meio traumático, né? Ou dramático, né? Da parte do Jonas. Uma ceninha ali de raiva porque as coisas aconteceram da forma como aconteceram. Pode até parecer meio dramático. Mas ele disse mesmo a Deus. Deus questionou, mas você está reclamando da planta que morreu? Não era só a planta, era porque a cidade de Nínive não tinha sido destruída. Então ele só faltou dizer de forma assim muito clara, olha, além de você não ter destruído a cidade, destruiu a planta que fazia sombra para mim. Aí Deus então responde a Jonas dizendo, é justo o que você está fazendo? É justo o que você está pensando? É justo o que está no seu coração? Você reclamando porque eu destruí uma plantinha que servia de sombra para você e que a gente pode resolver isso facilmente, e você querendo que eu destrua uma cidade inteira que se arrependeu, que se converteu, que mudou o rumo e que agora tem se posicionado de acordo com a minha vontade, e você acha justo eu destruir uma cidade? A cidade de Nínive era uma cidade muito grande. Eu vou falar um número aqui, mas eu vou correr um risco, porque eu li, mas agora não lembro. Mas se alguém estiver me ouvindo e lembrar do número exato, me ajuda aí. Se eu não me engano, era de 120 mil habitantes. 120 mil crianças, se eu não me engano, podendo chegar a 600 mil habitantes. Se alguém estiver me ouvindo e puder me ajudar, se o Livomar estiver aí e puder me ajudar, me ajuda. Entendeu? Então é uma cidade muito grande. Muita gente. E você queria que eu destruísse uma cidade inteira e está reclamando da plantinha que eu não permiti que ela continuasse viva para você poder aprender isso aí. Então, que você fique atento. E aí? Depois Deus foi justo com Jonas? Depois disso tudo, de ser rebelde, reclamar, fazer drama e tudo, será que Deus foi justo com Jonas? Deus permaneceu justo com Jonas? Olha, pelo que eu estou podendo conversar com vocês aqui pela manhã, foi justo sim. Porque Jonas escreveu o livro e a sua história durante tantas gerações tem sido inspiração para que as pessoas entendam o amor de Deus, a justiça de Deus, a segunda chance que Deus sempre deu a Jonas, né? Deu a Jonas a segunda oportunidade de cumprir a vontade de Deus. Deus age sempre com misericórdia plena, porque Ele é Deus de misericórdia, mas Ele age com justiça também, porque Ele é Deus de justiça. Com Deus a gente não brinca, ou fica atrelado à misericórdia, ou também temos que entender a justiça de Deus, e é que ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Ele é Deus. Sendo Deus, não cabe meio termo. A nós cabe, ao olharmos a nossa vida e observarmos como fazemos nossas coisas, como vivemos a nossa vida, se estamos vivendo dissolutamente, é necessário parar, observar, retroceder, arrepender-se, entrar num processo de conversão, deixar aquele mau caminho, deixar aquela má decisão, deixar aquele mau comportamento e se voltar então para aquilo que Deus tem colocado e que é para você fazer, que é para você viver. E sendo assim, viveremos então não mais pelos altos e baixos que Jonas viveu, mas viveremos diretamente. Vivendo sim debaixo da graça, vivendo debaixo da misericórdia e da justiça de Deus, mas ela é abundantemente agradável, porque você estará fazendo a vontade de Deus. Cuidado, Jonas tomou decisão pelo aquilo que ele acreditou que era o certo. Jonas tomou decisões baseado nos princípios da sua humanidade. Eu não aceito que Deus esteja fazendo dessa forma. Eu não acredito que Deus pediu ou determinou que fosse assim. Cuidado com o seu senso de justiça.
ele não tem nada a ver. Ele não tem nada a ver com a misericórdia de Deus, com a grandeza da misericórdia de Deus. Te digo mais, cuidado com o seu senso de misericórdia. Cuidado com a sua definição, seu entendimento do que é misericórdia. Porque ele não tem nada a ver com a misericórdia que ela vem de Deus para a tua vida, para a minha vida. Que você possa, depois, com o tempo, ler lá a história de Jonas na Bíblia, fazer reflexões a respeito do que representa na tua vida o Jonas e o seu comportamento. E que você possa, depois de você entender isso, buscar esse resultado, você também tomar uma decisão. Você tomar uma posição, você decidir que vale muito a pena viver uma vida pautada pela misericórdia de Deus, vivendo a justiça de Deus. Sim? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais esse dia, por mais essa semana que iniciou-se. Senhor, te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pela tua misericórdia. Senhor, nesta manhã, quando falamos do profeta Jonas, e diante da sua história, dentro da sua história, alguns pontos onde vemos a sua misericórdia, onde vemos a sua justiça, que na nossa vida, Senhor, seja diferente, que nós possamos fazer escolhas que agradem a Ti, e que possamos fazer e tomar decisões e atitudes que sejam de acordo com a Tua vontade. Queremos sim viver debaixo da Tua misericórdia, viver a Tua misericórdia em nossas vidas, e queremos viver também a Tua justiça, porque se é Tua, ela é de fato justiça. Então, Deus, ouve, Senhor, o nosso clamor nessa manhã, ouve a nossa oração nessa manhã, e nos dá essa condição, nos dá esse entendimento, para que possamos ter dias melhores, viver dias melhores. Vivemos dias melhores, dias de paz, dias de felicidade, porque estando de acordo contigo, de acordo com a tua vontade, o resultado é paz e o resultado é felicidade. Senhor, obrigado por tudo. Dá-nos uma semana de paz, uma semana de vitória, dá-nos uma semana cheia, Senhor, da tua graça. Age, Senhor, nas nossas vidas com misericórdia e justiça. E, Senhor, terminando esse ano, que seja também, Senhor, já nos preparando para um novo ano, que esse próximo ano seja próspero e abençoado. Visita, Senhor, a família, esteja com a família de cada um desses nossos amigos, de cada um dos nossos irmãos, dando a eles, Senhor, a alegria da tua presença, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Que você tenha uma semana de paz, uma semana de vitória, que você tenha uma semana abençoada. Quarta-feira estaremos lá na congregação em São Mateus, na igreja de São Mateus, comunidade cristã Fonte de Vida. Eu, pastor Paulo, estaremos ali no momento de culto a Deus, e você é nosso convidado. Rua Desembargador Silva Pereira, 183, em São Mateus. Sim, um grande abraço a todos e, como digo sempre, que Deus nos dê uma semana de vitória. Graças a Deus. Até a próxima semana.